Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nossa segunda aula será sobre matéria e suas propriedades. Na aula passada, nós tínhamos discutido um pouquinho do que era a química, do papel da química da sociedade, o que ela fazia. E, bom, nós definimos a química como a ciência que estuda a matéria, suas propriedades, suas estruturas e as transformações que ela sofre. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o que é a matéria. Bom, matéria entende-se como matéria tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Tudo aquilo que tem massa e tem um volume. Por exemplo, a gente tem aqui uma pepita de ouro, trata-se de matéria, porque tem massa e tem lugar no espaço, né? Ocupa um lugar no espaço. Da mesma maneira que a água do mar, por exemplo, as árvores, né? Ou então mesmo um pão de queijo, qualquer outro alimento, tudo isso é matéria. Ou seja, todo o mundo que nos rodeia é um mundo material. Tudo é matéria. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. A gente pode classificar essas propriedades, de diversas maneiras. Uma classificação é entre propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais da matéria são aquelas que podem se repetir para substâncias distintas. Então, elas não são exclusivas de um único material. Então, por exemplo, da mesma maneira que eu posso ter 1 quilo de ouro, sendo que ouro é uma substância, eu também posso ter 1 quilo de água, sendo que água também é uma outra substância completamente diferente do ouro. Então, a propriedade, por exemplo, massa, ela pode se repetir para diversas substâncias. Ela não é exclusiva de um único material. Então, a massa, por exemplo, é uma propriedade geral. Assim como o volume também é uma propriedade geral da matéria, eu posso ter, por exemplo, 1 litro de álcool e 1 litro de água, né? É o mesmo volume de duas substâncias completamente distintas. Então, o volume tampouco é uma propriedade exclusiva, né, de um único material. Agora, as propriedades específicas são exclusivas, né? Elas podem ser utilizadas, inclusive, para identificar a substância que estiver sendo analisada. Então, por exemplo, existe uma propriedade específica da matéria chamada densidade, que nós vamos estudar para frente, que ela depende da composição química do material que está sendo analisado. Então, ela é exclusiva. Nós também podemos dividir as propriedades em extensivas e intensivas. As propriedades intensivas da matéria são aquelas que não dependem da massa da amostra e se mantêm constante, independente da quantidade de substância que está sendo analisada. Então, são propriedades que não variam de acordo com a extensão da amostra. E as propriedades extensivas são aquelas que dependem diretamente da massa da amostra e vão variar de acordo com a quantidade de substância que está sendo analisada. Então, por exemplo, o volume é uma propriedade extensiva da matéria, porque quanto maior for a massa de amostra que está sendo analisada, maior vai ser o volume dessa amostra. Então, volume é uma propriedade extensiva, depende da massa da amostra. Agora, o que é massa? Bom, massa é a quantidade de matéria que existe em um corpo e ela pode ser medida em uma balança, que é um instrumento bem comum para se medir a massa de diversas amostras, né? Tipo assim, massa é uma grandeza, né? E como qualquer outra grandeza, a massa ela tem sua unidade de medida. E a unidade de medida da massa é o grama, porém nós utilizamos também muito os múltiplos e os submúltiplos do grama, como, por exemplo, o quilograma e o miligrama. O símbolo do quilograma é o kg e 1 quilo é igual a 1000 gramas ou 10 elevado a 3 gramas e 1 miligrama, que é mg, m minúsculo, é igual a 10 a menos 3 gramas, que é 0,001 grama. Beleza? Então é muito importante se recordar dessas relações. Lembrando que o quilograma é a unidade de medida de massa no sistema internacional. Beleza? Volume. O que é volume? Volume é a grandeza que vai medir a quantidade de espaço ocupado por um corpo. Então, e qual é a unidade de volume? As principais unidades de medida de volume vão ser o metro cúbico e o litro, assim como os seus
submúltiplos que também são muito utilizados. Então, a gente tem aqui um metro cúbico, né? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, e 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Lembrando que o metro cúbico é a unidade de volume do sistema internacional. Temperatura. A temperatura vai ser a grandeza que mede o grau de agitação térmica das moléculas, não só das moléculas, das partículas em geral que constituem um determinado material, né? E as principais unidades de medida que são utilizadas para a temperatura são o Celsius e o Kelvin. A gente utiliza muito essas duas escalas de temperatura. A relação entre essas duas escalas é a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, se a gente quiser converter uma para outra, basta que a gente utilize essa relação entre as duas. Por fim, a densidade, que eu tinha mencionado anteriormente, a densidade ela é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Então, a densidade ela vai determinar a quantidade de massa que existe por unidade de volume dentro de um certo corpo. Aí a gente tem essa formulazinha aqui para densidade. A gente pode expressar ela pela letra D ou pela letra grega Rho, né? O mais correto acho que seria pela letra grega Rho, mas na química a gente utiliza muito o Dzinho também. Então, a densidade é igual a massa dividido pelo volume. É a massa de um corpo dividido pelo seu volume, né? E as unidades de medida de massa e as unidades de medida de densidade vão ser o seguinte: como é que a gente está dividindo massa por volume? Então, a unidade de medida da densidade tem que ser uma unidade de massa dividida por uma unidade de volume. Então, as unidades de medida da densidade vão ser grama por ml, ou grama por centímetro cúbico, ou quilograma por metro cúbico, sendo que o quilograma por metro cúbico é a unidade de densidade do sistema internacional. Porém, as unidades de densidade mais utilizadas são essas duas aqui, grama por ml e grama por centímetro cúbico. Além disso, uma característica muito importante da densidade é que ela depende da temperatura. Porque, como a temperatura é o grau de agitação térmica das partículas, quanto maior for a temperatura, maior vai ser esse grau de agitação das partículas e, portanto, maior vai ser o volume do material. Um exemplo, por exemplo, aqui, quando está muito quente, alguns metais se dilatam. O volume desses metais aumenta, e se o volume aumenta, a densidade desses metais tende a diminuir, tende a se alterar. Então, a densidade depende da temperatura. Para cada temperatura, a gente vai ter um valor de densidade específico para cada material. E aqui vocês já devem ter visto, alguém deve ter perguntado para vocês, o que pesa mais, né? 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Bom, a gente já sabe que, como ambos possuem a mesma massa, os dois pesam igualmente, né? Os dois possuem a mesma massa, é 1 kg. Porém, o que difere um do outro? É o volume. Para a gente conseguir juntar 1 kg de algodão, a gente precisa de um volume de algodão muito grande, um volume bastante superior do que o volume de chumbo. Então, o que a gente pode tirar disso? Que a massa de chumbo, o grau de concentração de massa no chumbo é muito maior do que o grau de concentração de massa no algodão. A massa, esse 1 kg que está no chumbo, ele está muito mais concentrado num volume bem menor do que esse 1 kg que fica no algodão. Por isso que o algodão ele é menos denso que o chumbo, né? Porque o grau de concentração da massa do 1 kg aqui no chumbo é bem maior. A gente tem uma concentração de massa muito maior em relação à concentração de massa aqui do algodão. Então, quanto maior for esse grau de concentração de massa num determinado volume, maior será a densidade. Então, com isso, a gente tira a conclusão de que a densidade do chumbo é superior à densidade do algodão. Bom, gente, essa foi a primeira parte da aula sobre matéria e suas propriedades. A segunda virá logo a seguir. E é isso. Muito obrigado e até mais.